Então, essa palestra de agora à tarde, onde nós vamos trabalhar, é em cima desses princípios divinos. São princípios de saúde e longevidade. Se nós seguirmos esses princípios, 9 em cada 10 doenças serão curadas. Amém? Enquanto o sistema tradicional trabalha 10% de esperança com os seus métodos sintomáticos, a medicina de Deus nos dá 90% de esperança. E por que não 100% de esperança? Porque se for 100% de esperança, a gente vai ficar uma vida eterna aqui, né? E a gente tem que morrer. Mas já que a gente tem que morrer, que morramos então saudáveis. Imagina, parece um paradoxo, né? Ao contrário, morrer com saúde. Mas isso é um desejo de Deus. O que é morrer com saúde? É aquela pessoa que está bem até o último momento da sua vida. Não importa se viveu 80, 100, 120 anos, deitou, está bem, anda a cavalo, é sexualmente ativo, é disposto, saudável. Não foi dormir, todo disposto, alegre, sorridente, não acordou. Morreu dormindo. Diferente daquele que não segue regras, vive 70, 80 anos, sendo os últimos 10, 20, 30 anos em chagas, em dor, em sofrimento, cheio de enfermidades. Deu para entender a diferença? Então, por isso Deus diz, siga esses princípios, para que você possa ter saúde até o último momento da sua vida. A questão é sempre sermos produtivos. As pessoas jovens, você vê que as crianças, elas são elétricas, né? É uma energia que a gente não sabe de onde tira. Enquanto que nós adultos já somos mais lentos, mais light, queremos descanso, queremos um sofá, uma cama, e as crianças são aquela eletricidade só. Elas vão crescendo, produtivas. Após 50 anos, a tendência é as pessoas ficarem mais lentas. Mas a ideia da saúde e longevidade é você ser produtivo até o último momento. Hoje nós observamos pessoas idosas correndo. Precisa ter no mínimo energia. Tá? Então a ideia é sermos produtivos até o último momento da nossa vida. Bom, está acontecendo um fenômeno. Esse fenômeno, registrado lá nos Estados Unidos, através da Anvisa de lá, é o Centro de Controle das Enfermidades. Eles dizem que as pessoas morrem hoje principalmente de doenças degenerativas. Os problemas coronarianos, câncer, diabetes, esclerose múltipla, Parkinson, são doenças degenerativas. Os problemas cardiovasculares ganham de todas, por quê? Porque os problemas cardiovasculares é a consequência mais visível dos hábitos alimentares e estilo de vida das pessoas. Então, quando a gente começa a observar as principais causas de doenças, a primeira causa de doenças, acúmulo de toxinas. Por que acúmulo de toxinas? Primeiro, as pessoas alimentam comidas que não combinam. Às vezes a comida até combina, mas o receptor, que é o estômago, não está recepcionando bem aquele alimento porque não está devidamente preparado. Não está devidamente preparado porque está com hipocloridria. Então, muita produção de gases intestinais, acumulando toxinas. Essa pessoa não transpira. As pessoas são preguiçosas, não fazem mais exercício, não transpira. E aí as células vão ficando intoxicadas de tantas toxinas. E o acúmulo de toxinas é a origem de um câncer. Então, esse é o número 1 que causa doenças. Acúmulo de toxina nas células. Elas não conseguem respirar direito, o oxigênio, elas não conseguem se nutrir devidamente, aí ficam loucas. O segundo item que causa doenças é a desnutrição. Nós comemos demais, o brasileiro come demais, o nordestino come demais, mas somos desnutridos. Primeiro porque o alimento que nós comemos não consegue coletar, absorver todos os nutrientes da terra.
Primeiro, porque o solo é fraco hoje. Segundo, porque os alimentos são tirados verdes para ir para o centro de abastecimento, para ir para a sua casa depois e ainda assim durar uma semana. Então é diferente de quem mora no sítio, pega uma mão só quando esse está madurinho. Então as pessoas são desnutridas, comem muitos alimentos que muito refinados, muitos industrializados, que não têm devida nutrição. Essas células ficam estressadas, é o estresse oxidativo. As pessoas vivem ansiosas porque têm carências nutricionais de zinco, de selênio, de magnésio. E essas células ficam facilmente inflamadas e podem ficar suscetíveis a infecções, porque a imunidade está baixa. E para completar, a poluição eletromagnética que gera uma neura desse tecido corporal. E esses são os hábitos das pessoas. Tudo que as pessoas precisam hoje, principalmente aquelas que moram na cidade, está nas prateleiras. Esses alimentos da prateleira não são alimentos que o nosso corpo absorve bem. São alimentos que geram desnutrição, que geram toxicidade, que geram desnutrição, toxicidade, e que o corpo não reconhece devidamente. E mesmo aqueles alimentos naturais que as pessoas comem estão cheios de agrotóxicos, as frutas e verduras. E aí você diz: misericórdia, está tudo dominado. E vai chegar um momento que nós precisamos plantar o que queremos comer. Se você, atenção, se você quiser ter saúde, você precisa andar contra a maré. Né? Aqueles que tiverem um lotezinho, comece a plantar para comer coisa mais saudável, orgânica. E aí você diz: bom, e na cidade dá para solucionar o problema? Sim. No caso dos agrotóxicos dos alimentos, por exemplo, é possível eliminar os agrotóxicos. Você pode usar, por exemplo, o iodo, 5 ml de iodo a cada litro de água, para durante 1 hora, tudo fechadinho, tudo tampadinho, coloca fruta ou verdura ali, 5 ml de iodo em cada litro de água, durante 1 hora. Não pode ser em panela de alumínio, pode ser em panela de vidro ou de plástico, durante 1 hora. Elimina quase 100% dos agrotóxicos. Mas é insuficiente. O ideal é você pegar o próprio orgânico na roça. Feliz daqueles que têm roça hoje, né? Porque quem está na cidade, está tudo muito caro, tudo muito difícil e não bom para a saúde. Então a gente começa a observar que o estresse das pessoas, a bipolaridade das pessoas, os problemas de saúde da pessoa tem um fator importantíssimo: desnutrição ou toxicidade. Desnutrição e toxicidade causa as neuras e as doenças nas pessoas. Estamos diante, como falamos de manhã, do mal do século. Isso tem um porquê. As pessoas desnutridas, ora, uma pessoa que tem carência de zinco, selênio, magnésio, complexo B, essa pessoa vai ser, no mínimo, ansiosa, estressada. E se ela quiser ousar melhorar desse estresse, dessa ansiedade ou de outros problemas emocionais, precisa começar a nutrir-se bem. Sabemos que existe outro departamento, conforme vamos falar, que são as crenças. E hoje tudo se resolve no remédio, tudo se resolve com drogas. E nós temos aí legiões e milhões de pessoas drogadas, escravas de drogas, enriquecendo a indústria farmacêutica. E essas drogas deixam esse corpo resistente, e quando essa pessoa, no belo dia, quiser ter que baixar no hospital e precisar de um antibiótico, ele já está resistente àquele antibiótico. Por quê? Passou a vida tomando em casa. Nós temos hoje um problema sério, que são a poluição eletromagnética. Essa poluição eletromagnética atinge demais nossos filhos. Por que atinge demais nossos filhos? Hoje a babá dos filhos, dos netos, estão sendo o celular, a radiação.
E esse celular, o notebook, o computador, tem alto poder de inflamação das células cerebrais, repercutindo sobre a capacidade cognitiva, a capacidade de saúde ou doença nesse cérebro infantil. Então, nós hoje estamos diante das principais causas de morte no mundo, nessa sequência. Uma delas é a obesidade. Uma pessoa obesa, ela tem traz consigo inúmeras doenças, inúmeros problemas de saúde. O segundo problema que mais mata no mundo hoje são os problemas cardiovasculares. Terceiro, câncer. Quarto, depressão. E quinto, diabetes. Todos eles têm relação com hábitos alimentares e estilo de vida. Todos eles. Se qualquer um desses casos melhorar hábitos alimentares, melhorar o estilo de vida, a percepção de mundo, essa pessoa corre o risco de ter uma cura desses problemas. E, infelizmente, se você deseja ter melhor saúde, precisa andar contra a maré, porque o que está aí são os fast foods, né? É o que se oferece. Então tem que andar contra a maré. As doenças cardiovasculares hoje está muito frequente, inclusive em jovens, adolescentes. Os cânceres é algo assustador. E aí uma grande dica para vocês: as mulheres ocidentais, elas têm um percentual de câncer 13 vezes mais do que as mulheres orientais. Por quê? Câncer, maior incidência de câncer, 13 vezes maior do que as mulheres orientais. Por quê? Segundo a pesquisa, uso de laticínios, leite, queijo e derivados. Uso de laticínios. E os homens aumentam em 16 vezes mais a incidência de câncer de próstata por causa de laticínios. Mas veja, é tão corriqueiro, é tão comum a juventude, né? Final de semana rodada de pizza, né? Muita pizza, muito queijo, não tem nada. Aí depois dos 40 começam a surgir os problemas. Então, é muito importante termos essa visão e trabalhar, evitar aquilo que a gente sabe que causa dano. Depressão é o mal do século hoje, né? Depressão, ansiedade, as pessoas vivem, é uma incidência altíssima mesmo entre pessoas jovens. Diabetes, que é uma doença que hoje são, em média, 400 milhões de diabéticos no mundo. E estima-se que o dobro desse número são pré-diabéticos. É uma doença silenciosa, quando a pessoa vai perceber, já está lá na casa do chapéu a glicemia. Então Dalai Lama, ele diz, perguntaram a Dalai Lama o que mais o surpreendia na humanidade, e ele respondeu: os homens, disse ele, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. É uma grande realidade a vida das pessoas hoje. No nosso dia a dia, as pessoas não estão nem aí para a saúde. Não tem nenhum sintoma. Saibam vocês que a doença tem 2 estágios. Qualquer doença tem 2 estágios. O primeiro estágio é aquele estágio que não tem sintomas. Está lá. É um câncer que está evoluindo. A pessoa não tem nenhum sintoma. Quando aparece um sintoma, já após 10, 20 anos, já está em metástase. Ok? Tem muitos problemas de saúde que podem gerar um infarto cardíaco. A pessoa não sente nenhum sintoma. O sintoma já é o próprio infarto. É tarde, pode ser tarde demais. E as pessoas não estão preocupadas com o seu dia a dia. Então, precisamos começar a melhorar a nossa percepção em relação à nossa saúde. Existem 2 culturas: a cultura da morte e a cultura da vida. No Ocidente, onde nós moramos, é chamada cultura da morte.
Por que a cultura da morte? Essa cultura da morte, caracterizada por uma vida curta e uma morte longa. Por quê? Porque tudo que se faz, tudo que se propaga, os alimentos, na TV, tudo que se fala, até o linha de raciocínio das pessoas, as crenças, é para que essas possam morrer mais cedo. Vida curta, 70, 60, 70, 80 anos, é uma vida curta. Sempre uma morte lenta, é uma vida curta, onde os 10, 20, 30 últimos anos é de doenças, é de chagas, é de dor, gastando fortunas com drogas ou outros procedimentos. Isso é a cultura da morte, é o fruto da cultura da morte. Enquanto você pode, existe a cultura da vida, você pode viver dentro dessa cultura da morte com uma filosofia da cultura da vida, caracterizada por uma vida longa e uma morte curta. Como falei de manhã, você pode chegar a 120 anos de idade sem ter problemas de saúde e simplesmente deitar e não acordar mais. Então, para que isso aconteça, existe um segredinho, existem alguns princípios. A saúde não é por acaso, e Deus colocou em nosso corpo os princípios que promovem a cura desse corpo, a cura de doença. E aí estão os princípios. O uso sábio da água. Vai orar? O uso sábio da água, do ar puro, a confiança, o otimismo, o repouso, a temperança, exercício do solar e alimentação equilibrada. Então vamos pensar aí nesses princípios. Primeiro princípio, a gente vai falar aqui um pouco de água, está encaixado dentro desse primeiro princípio. O primeiro princípio, para que você possa ter uma boa saúde, é: o seu corpo precisa ser um corpo alcalino. Um corpo ácido, ele vive menos e enche-se de doenças. Um corpo alcalino é um corpo que vive mais, é um corpo saudável e é longevo. Então, todos aqueles alimentos cárneos e que o homem produz, deixa o corpo ácido. Corpo ácido é sinônimo de inflamação, dor e degeneração. Existem algumas doenças de corpo ácido, características de corpo ácido, como o diabetes e o câncer. Um câncer, ele nunca evolui, nunca avança, nunca aparece em um corpo alcalino. Nunca aparece. Ele só aparece em corpo ácido. Então, os alimentos feitos por Deus são alcalinos. Uma criança, ela nasce alcalina e, graças aos hábitos adquiridos no seio da família, ela, quando fica adulto e velho, idoso, o corpo é ácido. Aqueles que chegam a 100, 110, 120 anos, todos eles são corpo alcalino. Não existe corpo ácido que chega aos 100 anos, ele se acaba antes, porque a acidez corporal faz o corpo degenerar-se mais rapidamente. Existem pessoas que têm alguns hábitos, como por exemplo, frituras, principalmente com esses óleos, deixa o corpo muito inflamável. O óleo do cozinho inflama muito o corpo e degenera. O refrigerante é o caminho mais, qualquer refrigerante é o caminho mais rápido para o câncer, porque um copo de refrigerante aumenta 100.000 vezes mais, em escala exponencial, 100.000 vezes mais o grau de acidez corporal. Fica extremamente ácido. E as células cancerígenas, elas se aproveitam de um corpo ácido. A acidez corporal envelhece, porque oxida o corpo. Ok? Quantos copos de água devemos beber por dia? Quantos litros de água deveríamos beber por dia? 2,5 litros, 3 litros mais ou menos, é o ideal. Okay? Justamente. Okay? Pessoas que trabalham em escritório acabam bebendo menos água, né? Mas o ideal seria no mínimo 2,5 litros. Pessoas que trabalham pesado, suando, aí precisa de mais água. Ok? Agora, é muito importante saber o tipo de água que nós devemos beber. Então eu quero aqui que vocês entendam um pouco
qual a água ideal que nós devemos beber. A água ideal que nós devemos beber, ela precisa ter 6 propriedades. Precisa ter 6 propriedades. Primeira propriedade, ela precisa ser pura. Tem pureza. A água da torneira, ela é muito impura. Tanto é que você recebe a água da torneira, se você colocar numa caixa d'água, com o tempo fica tudo sujo lá na caixa d'água, né? Sempre tem que lavar. Vez por outra, eu estou lavando minhas caixas d'água lá. Muita sujeira. A água, ela precisa ser alcalina. A água da torneira, o pH da água da torneira é entre 6 e 7. As águas da torneira são ácidas. A água mineral, ela é mais ácida que a água da torneira. Varia, dependendo, você vê no rótulo da água mineral, varia de 4,25 a 5,75 em média. Tá? Água mineral. Ela é ácida. Então devemos beber uma água alcalina. Estou aqui dando a ideia aqui das qualidades da água ideal, ok? A terceira característica da água ideal é a condutividade elétrica, ok? Essa condutividade, ela significa dizer o seguinte: ela tem que gerar uma condução elétrica no corpo. Para isso, essa água precisa ter minerais, a ponto de acender uma lâmpada. Essa água, ela precisa ter uma tensão superficial baixa. O que é isso? Isso está relacionado também com o fato dela ser hexagonal. Se você pegar uma água da torneira, ela é pesada. Por que ela é pesada? Porque ela está agrupada em agrupamentos de 50 moléculas, mais ou menos. Ela fica muito pesada, muito grande, macromoléculas, e esbarra na parede da célula, não entra devidamente. Você bebe essa água, bebe, e a célula fica desidratada, porque é muito grande as moléculas da água. O ideal é ela ser hexagonal, agrupamento de 6 moléculas. Você bebe essa água, evapora rapidinho, porque entra em todas as células, não fica estacionado no estômago. O 6º item é o fator antioxidante da célula, da água. A água ideal, ela tem um poder antioxidante. O que é isso? É aquela água que desenferruja o corpo, desoxida o corpo. É o corpo que oxida e envelhece mais rápido. Então, se ela é antioxidante, desoxida, esse corpo rejuvenesce. A água da torneira, para que uma água tenha um poder antioxidante, ela tem que ter um redox. A gente mede através de um aparelho chamado ORP. Essa água tem que ter um fator redox menos 300, para que ela tenha um poder antioxidante, de rejuvenescimento, de cura. A água da torneira tem um valor mais 200 a mais 250, altamente oxidante. Água mineral, mais 200, mais 250. Refrigerantes, mais 450. Altamente enferrujante. E para que a água ideal tenha o poder antioxidante, tem que ser, no mínimo, menos 300. Aí você diz: misericórdia, onde que eu vou encontrar essa água ideal? Só existe um meio que eu conheço. Só existe um meio. É você pegar uma água da torneira, que é uma água morta, poluída, toda contaminada, toda problemática, e processá-la através de uma máquina processadora, que é uma tecnologia japonesa, chamada tecnologia Kangen. Essa é a única maneira que gera tudo isso aí. Bom, mas claro que isso tem um custo, né? Quem quer comprar, compra. Quem não quer comprar, de repente tem um vizinho, um conhecido que tem essa máquina. Essa máquina, ela tem pureza, ela é um processador onde nós sabemos que a água é uma sopa cheia de coisas ruins e boas. Ela pega, separa tudo que é ruim dos bons. Tudo que é ruim vai para uma via e despreza a via, e tudo que é bom vai para outra via.
ela sai com água 100% pura, ela sai com água alcalina 9,5, ela sai com água alta capacidade de condutividade, tensão superficial baixa, moléculas hexagonais e menos 700 alto poder antioxidante. Por isso essa é uma água para quem tem câncer. É a água própria para quem tem câncer. Ok? Então, agora, eu não tenho isso, eu não tenho como conseguir essa máquina, o que fazer? Aí a gente vai fazendo os armengues. Sabe o que é isso? Armengues? Vai fazendo os arranjos. Ok? Então, você pode usar um filtro Roquet, são duas velas de filtro Roquet, coloca antes na torneira, já melhora a pureza, já melhora a alcalinidade, já melhora pureza e alcalinidade um pouco. Você pode, depois desse filtro Roquet, já colocar num filtro de barro com uma vela triplação. Então essa água será um pouco mais alcalina e mais pura. Aí você pode pegar essa água, colocar num filtro num jarrinho de vidro ou num litrozinho para você beber água 2 litros. Aí adiciona o sal do Himalaia. E dica que eu dei para vocês de manhã: essa água será pura, será mais alcalina e terá condutividade elétrica. Ela não terá uma tensão superficial menor, porque o agrupamento não é hexagonal. Ok? Ela não é tão boa na questão de antioxidante, mas é melhor do que pegar direto da torneira. É melhor do que a água mineral. Porque a água mineral ela é um grande disruptor hormonal, porque ela tem lá cheio do estrógeno, que é um subproduto liberado do petróleo liberado no plástico, e ela, portanto, vai gerar obstrução nos seus canais hormonais, gerando disfunções hormonais no seu corpo. A água mineral nunca é bom. Então esse seria o melhor processo. Mas eu não tenho como comprar o filtro Roquet. Aí você vai pegar a torneira, colocar no filtro de barro com vela triplação e coloca no litro para beber, 2 litros, e coloca sal do Himalaia. Pronto, é o processo mais simples para você poder usufruir de uma água menos danosa. Partimos da água ideal, máquina Kangen, para o real limite. Ok? Bom, o segundo princípio é o princípio de proteger o seu sistema gastrointestinal. Como que você vai fazer isso? Aí envolve 5 detalhes. Primeiro detalhe, então, Hipócrates diz que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Então, quando a gente pensa na questão intestinal, é um problema, porque todas as doenças começam no intestino. As alergias, sinusite, rinite, coceiras, asma bronca. As pessoas não sabem comer devidamente. Então nós precisamos pensar em 5 princípios. As pessoas comem, às vezes, a comida até boa, aí depois vem as misturas. Sempre mistura que envolve açúcar. E tem umas coisas que são uma tentação. Você acredita? Para mim não é mais tentação não, sabe? Porque já há tanto tempo nesse ritmo de me precaver, mas para muita gente, se vê um negócio desse, voa em cima. Não é fácil. Tá? E nisso o brasileiro consome em média 63 quilos de açúcar por ano. É muito açúcar. Não é à toa que o corpo fica tão ácido. Olha só a maravilha da natureza de Deus. É colorida. Os roxos, os vermelhos têm alto poder fitoquímico, os verdes, alto poder antioxidante. A natureza de Deus é colorida, maravilhosa, cheia de variedades. E todas elas curativas. Tá? Então os alimentos de Deus são todos alcalinos. Tá? Então vamos pensar nesse segundo princípio. O que eu preciso para tratar bem o meu intestino? Eu preciso seguir alguns quesitos. Primeiro, saber combinar bem os alimentos. Então veja, eu vou almoçar, eu vou ali comer o feijão, vou comer o arroz, vou comer uma batata, maravilha. Não combina com fruta. O almoço não combina com fruta. A fruta, ela passa
20 minutos, no máximo 30 minutos para a digestão. A comida do almoço passa 2 horas. Aí vamos misturar esses carboidratos com as saladas, 2 horas de almoço. Tá? Agora, se eu vou comer frutas, uma salada de fruta, aí eu tenho que pensar na combinação das frutas. Então existem os frutos classificados como monofágicos. É a melancia, o melão, esses são monofágicos, eu devo comer separado. Numa refeição eu vou comer melancia, é só melancia. Melão, é só melão. São considerados monofágicos. Por quê? 95% de líquido. 10 minutos, 15 minutos ocorre a digestão. O que acontece se eu comer a banana com o almoço? Porque aqui a gente tem mania de comer banana na hora do almoço. No almoço, pois é. O que acontece? Fermentação. Mas só isso. Fermentação significa a perda de 70% da nutrição dos alimentos que você comeu. Aí você reclama do salário mínimo, reclama da comida caríssima, aí come errado, perde 70% dos nutrientes. Misericórdia, haja dinheiro, né? E perda de saúde. Então o que acontece? Aí eu vou fazer uma salada de frutas, eu devo combinar as frutas. Frutos monofágicos, melancia e melão, devo comer separado, não devo misturar com outras frutas. Fruta doce, fruta doce, banana com mamão, suporta com uma semiácida, que é uma pera, uma maçã. Já não dá certo com uva ou laranja, que são ácidas. Ácida combina com ácida. Aqui não faz salada de tudo isso. Tudo misturado. Entendeu? Aí fermenta. Aí vem os problemas intestinais. Bom, combinação é o item. Segundo item, como comer. Eu vou comer uma comida de almoço, qualquer coisa, eu tenho que mastigar bem, para aquilo ficar uma papa ali, bem macerada na boca. O que comer? A melhor dica é comer o que Deus fez, para quem quer ter saúde, de forma natural. Terceiro, quanto comer? Já falamos de manhã, 3 vezes ao dia, em média, sendo que a última refeição bem leve. Ter um jejum intermitente, pelo menos 15 horas, eu vou comer ali uma coisa leve, 5 horas da tarde, outro dia eu vou comer às 8 da manhã, é um jejum intermitente para repousar esse corpo. Eu já me acostumei a não comer muita noite, então eu gosto assim, tomar no máximo um suquinho de limão, ou uma fruta. Eu não sou de comer comida de almoço à noite, porque é muito pesado, para que esse corpo descanse. Agora, é muito importante ver a quantidade também, numa refeição. Tem gente que quer comer, já que eu vou comer 3 vezes ao dia, eu vou comer numa panela. Toda vez que nós comemos demais, gera um diabetes por 5 horas, porque há muita dose de glicemia, que é inflamatório. E por último, eu devo pensar em como está esse meu intestino, o sistema gastrointestinal. Não adianta eu querer comer o manjar dos céus. Se o meu estômago está com hipocloridria, aí eu sou vazia, baixa teor de acidez, eu vou sofrer azia, eu vou sofrer refluxo, vou sofrer fermentações. Esse sistema que tem que estar bem preparado para receber o alimento. Você sabe aquelas pessoas, como falamos amanhã aqui, tem pessoas que têm azia, né? Tem aquela queimação quando come, né? Tem refluxo, aquela queimação sobe, né? Tem H. pylori, tem gastrite, tem úlcera. O trato está ruim, está defeituoso. E tem aqueles que dizem, poxa, tudo que eu como está fazendo mal. Comida que antes não me fazia mal, agora está fazendo mal. Enquanto que tem outros que comem até pedra. E está tudo bem. Come comida estragada, está tudo bem. Porque o sistema está potente, um bom teor de acidez. Precisamos manter esse bom teor de acidez. E para manter esse bom teor de acidez, temos que repor alguns minerais. Vamos para o terceiro, então. Um detalhe importante: junto com a refeição, não devemos beber água, não devemos beber suco. Nós falamos de manhã sobre o diabetes. O grande problema no mundo hoje, o grande problema no mundo hoje, gerador de doenças, chama-se hiperinsulinemia. Esse
excesso de insulina, as pessoas comem demais. O excesso de insulina vai gerar resistência insulínica. 7 anos após, vai gerar diabetes. Você quer saber um fator que causa muita insulinemia? Sucos de frutas. É frutose pura, os sucos de frutas. Bombardeiam no fígado. Deus fez um potente veneno chamado frutose, que é o açúcar das frutas. Frutose. Junto com esse potente veneno, Deus colocou um potente antídoto chamado fibra das frutas. Quando eu como uma laranja, eu estou comendo o veneno, que é a frutose, mas o antídoto, que é a fibra. Ah, mas eu gosto do suco. Essa pessoa está ingerindo o que? Apenas o veneno, que é a frutose. E geralmente eles coam. Nenhuma célula do corpo aceita esse veneno. Nenhuma. Apenas o fígado. Aí a pessoa vai ter problema de esteatose hepática, cálculos na vesícula, vai ter fígado gordo, vai ter triglicérides. Então, suco de frutas é veneno. O único suco que você pode tomar à vontade é suco de limão sem açúcar. Eu respeito 1000% o livre-arbítrio. Depois que eu falo, eu vejo aqui, todas as igrejas onde eu ando, as pessoas estão doentes. Aí eu falo, muitos entram por um ouvido e saem pelo outro. Então eu respeito, né? Infelizmente, quando a gente faz a junta panela na igreja, tem, né? Muitas coisas assim, né? Muito suco e tal. A minha recomendação para a prevenção da saúde é você se conscientizar e não tomar. Mas se alguém quiser tomar, eu até vou comprar. Porque respeita o livre-arbítrio, entendeu? Porque senão você causa um outro transtorno. É o transtorno de relacionamento. É pior, porque ele trava o coração, deu para entender? Trava o coração, aí fica mais difícil. Aí a pessoa fica lá zangado, chateado. E esse povo é assim, é laodiceano, pisando em ovos. Deu para entender a diferença? Então, eu não quero problema com ninguém. Eu só meto a cacetada quando estou falando. Depois, pode comer pedra. Veja só, eu estava falando aqui que para quem tem gastrite, o limão é ruim. Então, o que acontece? A hipocloridria, que é a diminuição da acidez do estômago, ele fica menos ácido. A acidez ideal do estômago é a acidez de um limão. E quando ele fica menos ácido, fica no teor de laranja, vamos dizer assim, para vocês compreenderem melhor. Então é um ambiente menos ácido. Então o que é que eu recomendo para essas pessoas que têm, e essas pessoas vão ter muita azia, muito refluxo. O que é que eu recomendo para essas pessoas? Eu recomendo eles seguirem algumas orientações de suplementação, com alguns minerais, para ir melhorando. Se tiver gastrite, aí a gente dá outras orientações para melhorar a gastrite. O estômago, ele é ácido mesmo, é o único órgão que é muito ácido, no teor do limão. Então o limão nesse estômago não é problema. É problema se aquele refluxo tiver causado esofagite, inflamação do esôfago. Aí é um problema, porque ele não suporta esse teor de acidez. Okay? Então, se a pessoa não tem esofagite, então ele pode tomar o suco do limão, tá? Eu tomei e doeu, porque tem gastrite. Tudo bem, então dê uma pausa enquanto melhora a gastrite. Em 3 semanas já melhora a gastrite. Depois pode tomar. Precisa tomar o limão. Isso é apenas um paliativo. Se você tomar limão 20 minutos antes de um almoço, a sua digestão vai ser bem melhor. Porque o estômago já está com teor de acidez. Então é ideal para fazer a digestão, já que ele tem um problema da hipoacidez. Bom, terceiro princípio, exercício. Precisamos ter o hábito de fazer qualquer tipo de exercício. Caminhada, corrida, bicicleta, academia. A ideia é suar, transpirar. Precisamos transpirar. Então, se você não é acostumado a praticar nenhum exercício, a recomendação é você juntar aí, convidar os irmãos da igreja para se reunir aqui em frente à igreja, já que vocês moram aqui perto, para fazer uma caminhada de manhã cedinho, no bairro, uma caminhada.
Exercitar. Quando você exercita-se, aí você vai para o outro princípio, que é o princípio do ar puro. Já vou adiantar aqui. O princípio do ar puro. Você, quando faz a caminhada de manhã cedinho, você tem uma tendência a respirar mais profundamente, e ideal é num ambiente que tem ar puro, que não é bom ao lado de uma rodovia, muita poluição de carro, e sim um pouco mais afastado, promover sempre respirações profundas, ar puro. Tá? É uma dica que eu dou para você. Eu não gosto de caminhada. Ok, vai para uma academia. Eu não gosto nem de caminhada nem academia. Faça algum exercício em casa. No YouTube tem inúmeros tipos de exercícios que você pode fazer em casa. O importante é fazer. Para você iniciar, talvez o ideal seja em grupo. Tá? Então, vitamina D. Vitamina D é um hormônio. Ele é sintetizado pelos raios solares. Muitíssimo importante. É o maior potencializador de nossas defesas orgânicas. Se fizermos aqui uma avaliação de todos vocês, pelo menos 90% está com índice de vitamina D abaixo de 60. Seguramente 9 em cada 10 pessoas estão com carência de vitamina D. 9 em cada 10 pessoas. Para todos os problemas é essencial você ter boa dosagem de vitamina D. Nesses 3 últimos anos, essa febre aí dos homens divulgando Covid, quem tem baixo índice de vitamina D e pega o Covid tem facilidade de ter mais complicações. Se você melhora os níveis de vitamina D, diminui demais as complicações. Lá em casa, uma vez por outra, eu administro uma injeção de vitamina D de 600 mil unidades em mim e na minha esposa. E no dia a dia eu faço uso de 30 mil unidades de vitamina D para manter a vitamina D em alta. Eu não tenho problema de saúde. Lá em casa meus filhos ficam doentes, os dois, minha esposa fica doente, eu não tenho problema de doença. Até hoje. Né? Estou jovem ainda, vou chegar aos 50 anos no próximo ano, estou com 49 anos, graças a Deus, mas eu cuido da minha saúde. Eu tento zelar. Morrer, eu sei que vou morrer. Mas quero morrer, não quero morrer em cima de uma cama, não. Como a minha sogra está em cima de uma cama há 6 anos, vegetando. Eu não quero isso. Eu quero vida, quero estar ativo até o último momento da minha morte, para morrer feliz. Né? Então, vitamina D, você precisa, a tônica precisa estar com vitamina D lá em cima. Mas eu sou. Aí você vai no camarada aí, profissional, o profissional médico diz: não, você não pode tomar muita vitamina D. Aí eles prescrevem, eles têm medo de vitamina D, eles têm fobia de vitamina D. Aí eles prescrevem no máximo 1000 unidades, 2000 unidades, e não resolve a sua vida. Você tem que fazer o exame de 25 hidróxido de vitamina D e saber como que está. Está 60? No mínimo 60. Eu quero a minha 100. Maravilha. A minha está dando baixo. Eu tomo todos os dias. Eu tive câncer e sobrevivi. Então, Toma quantas horas de vitamina D? Eu estou tomando, agora eu já nem sei se é de 5 ou é de 7. Eu sempre Certo. tomo assim, por dia. Diariamente? Eu acho 5 ou 7. E está quanto a sua vitamina D? Está uns 50. Isso. Aí precisa aumentar. Precisa aumentar. E nunca é a vitamina D sozinha. Aproveita. Vitamina K2, aí vitamina E, tocoferose, tocotrienóis e vitamina A também. É o ideal. Conjunto, entendeu? Elas são as lipossolúveis. O sexto remédio natural de cura é o repouso. Olha, se você tiver que escolher um remédio, não tem mais nenhum, você vai para uma ilha deserta ou para um fim do mundo e não tem nada de remédio. O melhor remédio que você pode ter, se tiver que escolher um remédio, chama-se boa dormida. E a boa dormida é aquela dormida entre 9 horas da noite e 5 da manhã. É o horário ideal. Entre 9 da noite e 5 da manhã. É a boa dormida. Pessoas que têm insônia, portanto, existem alguns tipos de insônia. Existe aquela pessoa que tem insônia provocada pela vontade própria, geralmente esses são jovenzinhos, né? Gostam de passar noites às claras, é bonito, é moda, né? As noites às claras. Então é a insônia provocada. Então, esse não tem nada, né? Mas lá na frente ele vai pagar o preço. Existem aqueles que começam a dormir bem, chega no meio da noite, meia-noite, 1 hora, acordou.
perde o sono. Por quê? Porque muita produção de cortisol, ansiedade, muito estresse, muita produção de cortisol. Você precisa gerenciar a vida para dormir melhor. E aqueles que já têm insônia por vida, dormem um pouquinho. Então essas pessoas têm deficiência na melatonina. Vai deitar e não consegue dormir, com facilidade. Deficiência na produção de melatonina. Então precisa consertar. Olha, é na dormida que está o maior quimioterápico que nós precisamos. Está com câncer? Durma bem. Não é só para curar um câncer, não é só dormir bem não, tá? Mas é o maior quimioterápico que nós precisamos. Dormir bem. Lá não estou conseguindo. Aí não tem jeito. Tem que fazer alguma coisa para dormir bem. Nem que seja uma droguinha. Porque é melhor uma droguinha do que ficar com insônia e piorar o câncer. Não é verdade? Então temos que pesar os pós e contras de uma conduta, de uma atitude. Então precisamos dormir bem. Se não estamos dormindo bem, precisamos resolver esse problema. E tem múltiplas causas, viu? Problemas hormonais, pessoas que após os 40, 50 anos, que tem problema de queda na testosterona, tem insônia. A testosterona baixa gera insônia. Assim como a osteoporose, problema cardíaco e assim por diante. Pessoas muito estressadas, tem insônia. Hipotireoidismo, tem insônia. Intestino preso, insônia. São vários fatores. Eu estou sinalizando que vocês precisam cuidar da insônia. Claro, obviamente, às vezes, em razão de ter vários fatores, você pode não sentir-se competente para cuidar. Aí tem que estar nas mãos de alguém que entenda, para lhe ajudar. E não é uma coisa assim, no estamento dele. A saúde vai a cavalo e volta a pé. É assim. Ela vai rápido. Mas para retornar à saúde, é um tempinho. Não é fácil, não. E está fazendo a coisa corretamente. Entendeu? Então vamos avançar. O sétimo princípio para a saúde é o fator emocional. Você tem uma saúde maravilhosa física, mas se o emocional não ajuda, é algum problema. E esse emocional, principalmente no que diz respeito à ansiedade, olha, é tanta gente ansiosa, são vários fatores que geram ansiedade. Tá? A ansiedade é um medo que a gente tem. Fica aquela expectativa de algo que a gente tem receio que aconteça, e ele sempre acontece. Aquilo que nós mais tememos acontece. Sabia disso? Acontece. Porque a gente vivencia essa triste realidade de uma expectativa de que algo negativo vai acontecer. E vai acontecer. E o pior de tudo, a gente vivencia aquela expectativa negativa de que algo negativo vai acontecer e nada fazemos para mudar. E aonde está o segredo? Fazer algo para mudar esse triste pensamento. Eu tenho medo de ficar desempregado. Então, mude uma estratégia. Enquanto está empregado ganhando dinheirinho, busca ganhar dinheiro de outra forma. E aí, quando terminar o emprego lá, for desempregado, já está com outra forma. Pronto, não tem por que estar dizendo. Se é que você gastar a massa encefálica com a ansiedade da perda do emprego, gasta a massa encefálica buscando outra estratégia. Quando está no emprego, entendeu? E assim serve o exemplo para várias outras situações da vida. Tem pessoas em que nasceu uma família, essa família criou essa pessoa, ela conviveu com aquele meio ambiente, muitas vezes hostil, de pessoas ansiosas, de pessoas estressadas, e tudo que ela aprendeu até os 7 anos, fez dela durante a vida adulta. Então, a ansiedade, e assim como a depressão, é motivada por crenças que você adquiriu, principalmente até os 7 anos de idade. Aí precisa fazer uma mudança nesse programa mental, fazer uma mudança nessas crenças mentais. Só existem 2 perfis de pessoas no mundo, 2 perfis de pessoas. Primeiro perfil é aquele perfil de pessoas que enxergam o mundo assim, como se estivesse desfilando numa passarela, tudo é um mar de rosa, tudo é uma maravilha, não tem tempo ruim, não tem tempo fechado. Não importa como ele esteja, ele sente bem. E existe o segundo perfil de pessoas, que são aquelas pessoas que enxergam o mundo de forma pessimista. Ó céus, ó mar, ó terra, o mundo é uma guerra. Por que eu existo? É uma tristeza só. São perfis. Isso são crenças adquiridas até os 7 anos de idade, por incrível que pareça. E animais continua isso. Aquilo, a formação do caráter é
ocorre até os 7 anos de idade. E aí nós temos nossos jovens que são, hoje são adotados por uma babada eletrônica, que é a mídia social, chegando ao ponto de que todo mundo está numa mesa olhando para a mídia social. Não tem mais diálogo, não tem mais conversação. Tá? Os heróis deles não é mais Jesus, nem lembram mais de Jesus, nem entendem para Jesus. São outros heróis, mascarados. E aí, quando chega na adolescência, é um problema. Né? Então, feliz dos pais que têm filhos saudáveis na adolescência. Nós, eu e minha esposa, sempre comentamos, somos muito felizes pelos filhos que temos. Meninos maravilhosos. Mas muitos lares têm filhos muito problemáticos. Crise existencial. Né? Então, nós podemos estar melhorando o perfil mental através de 5 passos. Primeiro, alimentar nossa mente. Como? Através de boas informações, seja livros bons, leitura da Bíblia, de livros de autoajuda. Alimentar nossa mente com bons pensamentos, bons conceitos. Segundo passo, alimentar o corpo. Nutrir o corpo com alimentos reais, não alimentos de fast food. Alimentar o corpo, nutrir o corpo, porque esse corpo bem nutrido vai nutrir a mente, vai melhorar a performance intestinal e nutrir a mente. O princípio 3, precisamos de um mentor. Hoje de manhã pontuei aqui um mentor, um psicólogo que pode ajudar você em um momento terapêutico para você gratuitamente. Isso é um mentor. Você pode buscar um coach, esse é um mentor. Um professor seu pode ser um seu mentor, lhe direcionando no caminho que você deve seguir. Os seus pais podem ser mentor, mas muitas vezes os filhos chegam a uma fase que não aguenta mais ouvir a voz dos pais. Então, não importa. O importante é ter um mentor, um professor, um mestre, até um livro pode ser um mentor. Né? Quarto passo, tem um plano. A vida é feita de planos. As pessoas mais infelizes são aquelas que não têm planos estratégicos na vida. Você vê, as pessoas que vivem de emprego, carteira assinada, não têm plano estratégico. Ela tem até medo de sair do emprego porque há medo de ficar desempregado. E as pessoas mais felizes são aqueles empreendedores. Não dá certo de uma forma, ele já vê de outra maneira. É criativo, porque não está dependendo de uma empresa. Tem um plano estratégico. Qual é o seu plano estratégico para a sua vida? Você já se programou para os próximos 10 anos da sua vida? Plano estratégico. Não importa a idade, se planeje. Outra pessoa infeliz é aquele que não tem mais plano nenhum, fica só pensando no passado, se lamuriando pelas glórias do passado, pelos infortúnios, ou das glórias do passado, mas que hoje não tem mais nada. Então, enquanto você for vivo, você tem que se projetar, você tem que fazer planos estratégicos para ganhar dinheiro, para viver melhor, e assim por diante. E o quinto passo é alimentar o seu espírito. Alimentar o seu espírito. A vida espiritual, todo ser humano, nós adventistas, por exemplo, precisamos manter firme esse relacionamento vertical com Deus. Não podemos deixar tirar Deus de nossa vista. A fé, nós estamos vivendo tempos difíceis e vai piorar mais. Você acha que vai melhorar o nosso mundo? Nunca. Só vai piorar. Não espere, governo direito, esquerda, isso é besteira. Só vai piorar o mundo. E nós temos que estar firmes num princípio, que é o relacionamento, a nossa fé em Deus jamais pode ser abalada. Amém. Isso não deve ser negociado. Podemos errar em várias coisas, mas não podemos errar nesse princípio, que é alimentar o nosso espírito. E só existe uma maneira de alimentar: leitura da palavra de Deus, momento de oração. Muitas vezes eu acordo de madrugada e fico conversando com Deus. Eu fico pensando, nossa, que maravilha será quando eu estiver viajando por esse universo, 1000 anos viajando nesse universo, que coisa maravilhosa. O mundo lá de planeta de 7 luas, que foi o planeta que Enoque viu, Enoque lá, noutra Via Láctea, noutra galáxia. Então a gente fica pensando assim, viajando na maionese daquilo que a gente conhece que é real, começar a pensar no céu. Não posso pensar nos infortúnios dessa terra, tenho que pensar no céu. Isso é alimentar o espírito. Orar, fazer oração, ter um momento de comunhão com Deus ali, a sós, em qualquer horário, principalmente de madrugada. Então, alimentar o espírito. E quando a gente alimenta o espírito,
diminui a ansiedade. Tá? Então, esses 5 passos são fundamentais para que você seja uma pessoa altamente eficaz, para que você seja uma pessoa de sucesso. Você não precisa de nada mais, só precisa desses 5 passos. O 8º princípio é desenvolver a sua inteligência espiritual. A espiritualidade hoje é estudada como uma ciência. Então, somos científicos. Então, não é. A ciência está comprovando que a espiritualidade tem poder, que a nossa oração, nossa fé tem poder. O 9º princípio é proteger a nossa coluna, porque Ellen White pontua que aqueles que adoram a Deus devem ter posturas corretas. Por que postura correta? Porque na coluna vertebral, a coluna vertebral alberga, protege todo o sistema nervoso central, que é o cérebro, através da sua extensão medula. E dessa medula saem terminações nervosas que dão estímulos aos órgãos, e uma falha posicional gera transtornos neurais e transtornos vasculares, viscerais e assim por diante. Esses 5 sistemas são inervados pela coluna. Os nervos, que são todas essas terminações amareladas aqui, saem da coluna, são nervos. Inervam vísceras, inervam ossos e articulações, inerva pele, inerva músculos, inerva vasos sanguíneos. Um transtorno na coluna pode afetar músculo, gerando dor, pode afetar o sistema vascular, gerando alteração de pressão, pode afetar a pele, gerando dores na pele, coceira, ou hipersensibilidade, ou queimação, e pode afetar ossos e articulações, gerando dores ósseas, pode afetar também as vísceras, gerando hipersensibilidades viscerais. Precisamos adotar posturas corretas e cuidar bem de nossa coluna para evitar os processos degenerativos. Por isso eu escrevi esse livro intitulado Dores nas Costas Nunca Mais, que é um manual fotográfico de posturas corretas. E o 10º princípio deve fazer a sua análise pessoal, individual, saber interpretar o que está acontecendo com você hoje, aqui e agora. Se você quiser seguir os princípios naturais de cura, deve começar com sua avaliação pessoal. E para essa avaliação pessoal, nada melhor do que avaliar seus exames. Mas eu não sinto nada. De repente você não sente nada, mas tem algum transtorno em curso, alguma disfunção em curso. Pessoas, por exemplo, que têm alteração, têm acúmulo de metais tóxicos, não sentem nada. Mas esses metais tóxicos estão causando distúrbios lá. Olha, se você porventura, ao fazer a verificação de sua temperatura nos 5 dias que eu pontuei para você fazer, acordou, como que é mesmo? Acontece? Vai deitar com o termômetro lá na cabeceira da cama, né? Ao acordar de manhã, coloca o termômetro na axila, embaixo da roupa, por 8 minutos. Não importa que tipo de termômetro seja de vidro ou seja digital, 8 minutos. Se der 36,6, maravilha. Se der 36,5 ou abaixo disso, você tem problemas de tireoide, chamado hipotireoidismo tipo 2. O que significa hipotireoidismo tipo 2? Significa dizer que você pode ter T3, que é o hormônio da tireoide. T3 é a bateria da vida. Mas esse T3, para ele funcionar, ele precisa entrar na célula. E o que é que pode impedir ele de entrar na célula? Carência de ferro, esse é um item. E outro item, metais tóxicos. Se você está com temperatura 36,5 ou abaixo disso, você tem um problema que está obstruindo o receptor da célula, impedindo o hormônio da tireoide de entrar na célula. O médico falou que eu estou com T3, bom, pode. Será que está entrando na célula? Se não entra na célula, aí vai acontecer um problema. Se não entra na célula, porque o receptor, a entrada está obstruída por metais tóxicos ou carência de ferro, se não entra na célula, você vai ter hipocloridria, você vai ter problema estomacal. 60% das enzimas digestivas não vão funcionar bem, ficam adormecidas.
você vai ter problema gastrointestinal. Então é fundamental melhorar a sua tireoide, melhorar essa recepção. Como faz isso? Desintoxicando os metais. Então esse é o mais simples teste, mostrando que você pode ter os receptores obstruídos. Então o que acontece? Pessoas que pintam o cabelo podem ter muita acúmulo de metais. Batons, esmaltes, maquiagens. Então, muito cuidado. Okay? Desodorante acinar com alumínio. Então essa é a mensagem que eu quero passar para vocês.